Convido a todos a nos dirigirmos o pensamento a Deus, agradecidos por permitir que nos reunamos nesta casa, em nome de Jesus. E rogamos a Manuel Quintão, que é o mentor espiritual desta casa, e a sua equipe de tarefeiros espirituais, que nos envolvam com as energias que necessitamos, para que a irmã expositora seja abençoada na transmissão do assunto que nos traz, e que nós outros sejamos intuídos ao entendimento e à compreensão dessa sua mensagem. Que assim seja. Nós temos a alegria de anunciar à tribuna da casa esta noite a nossa irmã Isolê Matolini, trabalhadora desta casa, que discorrerá sobre o assunto Parábola do Filho Pródigo. Boa noite. Que Jesus, o nosso irmão maior, possa nos envolver no seu amor. Entre as parábolas mais apreciadas de Jesus, nós encontramos esta parábola do Filho Pródigo. Considerada por alguns a mais refinada e também considerada como o melhor relato breve, porque ela realmente é bem curtinha. Para essa parábola do Filho Pródigo, já foram propostos muitos outros títulos. Nós temos, por exemplo, a parábola do pai que espera, a parábola dos 2 filhos, a parábola do filho perdido e também a parábola do pai amoroso. Nós vamos ver na continuidade por que todos esses títulos propostos pelos historiadores. A verdade é que nem Jesus e nem os escritores dos evangelhos deram nomes às parábolas. Na realidade, o que eles faziam? Eles traziam as histórias ao conhecimento dos discípulos, para que esses alcançassem o mais amplo conceito dos ensinamentos do Cristo. Então, o objetivo das parábolas são refletir, para que a gente possa refletir sobre o que de fato Jesus quis nos dizer com aquela passagem ou com aquela parábola. E vamos definir, então, o que significaria pródigo. Pródigo é aquele que despende mais do que é necessário ou conveniente, é aquele que gasta, o gastador, o dissipador, o esbanjador. Esse é o significado da palavra pródigo. Vamos à parábola, então, para a gente refletir um pouco sobre ela. Tinha um homem que tinha 2 filhos. O mais moço deles, um dia, disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E o pai lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, este filho mais moço juntou tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo de uma forma desregrada, dissoluta. Esta é a parábola. Nesta parábola estão envolvidos 3 pessoas, que é o pai e os 2 filhos, que são os seus únicos herdeiros. E o processo de posse de uma herança em Israel era algo um pouco complicado. Os filhos só poderiam entrar na posse da propriedade mediante a morte do pai. Mas havia uma permissão para que o pai fizesse a doação da parte da herança aos filhos, se esses o desejassem.
Era permitido até o filho vender essa parte da herança, mas o comprador só poderia tomar posse dessa herança após a morte do pai, no caso do doador, do dono do bem. Bom, o filho mais novo, conhecendo essa prerrogativa, sabendo dessa possibilidade, ele pediu ao pai a imediata liberação dos bens que ele tinha por direito. E o pai realmente o atendeu, sem relutância, simplesmente o atendeu. O que o filho fez então? Juntando tudo o que era seu, ele partiu para uma terra distante. O que significa? Significa que ele queria viver longe da influência do pai, visando um novo tipo de vida em liberdade. E o filho mais velho permaneceu em casa junto com o pai. Com tanto dinheiro disponível, o filho mais moço foi atraído por tanta coisa que ele queria ver e fazer, e passou a viver uma vida totalmente desregrada, até perder tudo o que tinha. Depois de esgotados todos os recursos daquele jovem insensato, sobreveio naquela região uma calamidade natural, onde propagou-se pelo país inteiro problemas de situações desastrosas, né? Uma calamidade mesmo, que veio aí a escassez de toda a natureza. E sem dinheiro e sem amigos que o pudessem ajudá-lo, porque todo mundo já sofria dos mesmos problemas, das mesmas situações, ele começou a sentir dificuldades até para se alimentar. Ele já não tinha mais nem possibilidade de fazer isso. Então, alimentos escassos, preços elevados, eram justificativas que as pessoas tinham de não ajudarem. E assim, ele se viu totalmente abandonado, e como ele começou a refletir, na realidade, ele abandonou o lar paterno e a sua pátria, ele acabou se juntando ao povo, aquele povo estranho, que ele veio a conhecer, né, devido às circunstâncias. E foi nessas condições de extrema necessidade que ele teve que se submeter a uma proposta feita por uma pessoa que ele conheceu, que lhe deu uma oportunidade de trabalho, que era para ir aos campos dele, para cuidar de porcos. Para um judeu, ele aceitou a proposta, claro, né? Mas para um judeu, isso era o máximo da imundície. Foi o momento que ele caiu em si, porque era o máximo da impureza para ele, aquela situação. Ele aceitou a proposta e ele chegou ao ponto mais distante da trajetória, mais longe, ele estava indo cada vez mais longe da sua pátria e da casa paterna. Mas também foi neste momento que se abriu uma pequena brecha para que ele começasse a perceber, para que ele começasse a pensar, a refletir sobre a sua vida e pensar no retorno. O extremo da sua degradação está no fato dele desejar comer a própria ração dos porcos. Essa ração era chamada de alfarroba. É um tipo de feijão com uma semente escura, e ela era, até um certo ponto, dizem os historiadores, agradável, meio adocicada. Como se fosse o nosso ingá de hoje, né? Quem conhece as donas de casa deve saber o que é um ingá. É meio adocicado. Então, além de ser apreciado por animais, tinha muitas pobres daquela região na época que se alimentavam dessa alfarroba. E o nome popular desse alimento era locusta. Locusta, que é gafanhoto. E dizem também os historiadores que esse gafanhoto era o pão de São João, o pão que São João se alimentava no deserto. Isso nós buscamos lá em Mateus e em Marcos, que consta essa observação. Então, esse tal do gafanhoto também era consumido na época pelo povo, né, no deserto.
Se esse rapaz chegou a comer as alfarrobas, o texto não deixa bem claro, mas que ele teve a intenção, teve, segundo os historiadores. Então, quando ele caiu em si, e ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm pão de sobra e ainda guardam para o futuro, e eu aqui morrendo de fome? Aí ele começou a fazer a reflexão. Ele disse, pensou com ele mesmo: eu irei procurar meu pai e vou dizer: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Esse era o pensamento dele, a proposta que ele ia fazer quando encontrasse com o seu pai. O pai não sabia do paradeiro do seu filho, porque se ele soubesse, ele já teria tido a iniciativa de mandar buscá-lo, mas ele não sabia aonde o seu filho se encontrava. Então a intenção de voltar ao lar correu para esse jovem nesse momento de introspecção, de reflexão, de análise, quando ele considerou a sua situação atual, cuidando de porcos imundos, como ele mesmo colocava, empregado de um patrão totalmente desconhecido, passando fome. Ele pensou: vou realmente voltar e tentar uma nova vida junto com o meu pai. Que diferença, pensava ele, de quando eu estava junto ao meu lar. Hoje aqui me encontro nessa situação. Mas o interessante da história é que em nenhum momento ele culpou alguém pela sua situação. Ele tinha consciência absoluta de que a responsabilidade por aquela situação era somente dele. Ele não disse: mas por que meu pai repartiu os bens e me deu? Por que ele me deixou partir? Não, em nenhum momento. Ele simplesmente assumiu o seu erro. Mas como corrigir então um erro agora e assegurar um melhor futuro para ele? Então foi quando ele resolveu, como ele disse atrás, como ele pensou, ele resolveu voltar lá para procurar o pai e confessar ao pai, né, o seu erro, o seu equívoco, o seu pecado. E pedir que o pai o tratasse como um dos seus empregados e não como o filho que ele era. Foi nesse momento que ele se levantou, foi em busca do pai, e ele vinha ainda longe, quando o pai o avistou e, compadecido, correu ao seu encontro. E aí o filho realmente lhe disse tudo o que ele havia pensado e refletido. Falou para o pai: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, e diante de você. Então não sou digno de ser chamado teu filho. A cena, né, para quem busca um pouco refletir sobre ela, é emocionante. É uma coisa assim comovedora. Imagine, né, uma pessoa que está perdida e de repente ela é reencontrada. E o pai, diariamente, ele ficava à espera, olhando pela estrada, para ver se via a figura do seu filho. E foi nesse momento que ele, quando viu o filho chegando, ele se precipitou aos seus braços. Quando o filho iniciou a confissão, que exprime todo o seu arrependimento, o pai o interrompeu e deu ordens aos seus empregados, dizendo o seguinte: o que o pai ordenou mostra que o filho acabou recebendo mais do que ele esperava e merecia. Mas o que o pai ordenou? Ordenou que vestissem ele com a melhor roupa, a mais fina e mais limpa, digna de hóspedes honrados, no lugar daquela que ele estava usando, que era totalmente, já era bem surrada, estava bem maltrapilha. E também que pusessem um anel no dedo do filho, que era o símbolo da dignidade de um filho. E que lhe pusessem sandálias nos pés, para que ele pudesse entrar em casa calçado, porque ele estava vindo descalço.
Ainda mais, o pai mandou matar um novilho cevado. O que significa esse novilho cevado para aquela época? Esse novilho, ele era tratado com todo o cuidado na cocheira, porque ele era destinado a uma festa, a um grande acontecimento. E ele mandou, então, matar o novilho cevado, porque era para ele um grande acontecimento. Então, a alegria se tomou conta daquela casa. Mas não podia ser de outro modo, porque ele explica o porquê de toda essa alegria. E diz que meu filho estava morto e reviveu. Meu filho estava perdido e foi encontrado. Ora, o filho mais velho da nossa história, que estava no campo, que quando de retorno percebeu a festa, a música, ele chamou um dos criados e perguntou do que se tratava. E aí ele informou. O seu irmão chegou, veio, e o seu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou. Não queria entrar dentro de casa. Mas o pai saiu e veio conversar com ele. Mas ele respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me desse um cabrito sequer para festejar com os meus amigos. Agora, vem esse teu filho, e você, que desperdiçou todos os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar o novilho cevado. A revolta do filho mais velho. Durante a ausência do filho mais novo, realmente o mais velho permaneceu em casa junto com o pai. Ele em nenhum momento ele transgrediu alguma regra, ele seguiu todas as tradições, ele foi realmente uma pessoa que seguiu à risca tudo aquilo que o pai pedia. Ele ficou junto ao pai, vivendo uma vida bem rigorosa, mas ele achava que merecia pelo menos um cabrito para comemorar com os seus amigos. Ele estava revoltado, porque ele estava cuidando do campo do pai, enquanto o outro cuidava de porcos em território alheio, num patrão alheio, um patrão diferente, e ele achava que ele não merecia essa festa. Ele não concordava com isso. Então ele sentiu-se ofendido em vista do dano moral e material que o irmão havia causado a eles. Agora, então, recebido com boas-vindas. Ele não conseguia entender isso. Espiritualmente falando agora, nós vamos perceber que esse filho mais velho estava tão distante quanto o filho mais novo. Não tinha muita diferença. Porque a conduta dele não foi diferente do que do outro filho. E o pai daí lhe disse: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é teu, tudo que é meu, é teu. É preciso que nós festejamos e fiquemos alegres, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. A palavra do pai ao filho mais velho mostra a ternura com que ele acolheu o mais moço também. Ele tratou os dois da mesma forma. Ele estava satisfeito com a permanência do filho mais velho em casa. Tinha-o constituído como coparticipante de todas as suas propriedades e de todos os seus negócios. E além do mais, o que estava estabelecido, ele disse ao filho: o que está estabelecido está, é um acordo, é teu. Então, o que é teu, o que é meu, é teu agora. Porque o filho mais novo já tinha recebido a sua parte. E ele confessa ao filho mais velho que ele ama o filho pródigo tanto quanto ele ama ele. Porque agora este filho voltou arrependido. E que ele estava tentando convencer o filho a também participar dessa alegria que ele estava sentindo. Então a ideia central dessa parábola é salientar a compaixão desse pai, no caso, Deus, o Criador de tudo, de todos nós, o Criador do universo. Deus está sempre pronto a ouvir
qualquer um dos seus filhos, mesmo aquele que, movido pela sua ignorância, acabou nas trevas. Contudo, basta uma chispa, um lampejo, um pequeno gesto, um pequeno arrependimento para que Ele nos aceite, para que Ele nos receba em seus braços. Mas esse arrependimento deve ser uma coisa sincera, não da boca para fora. Nós temos o Espírito Emmanuel, aqui foi quando ele se decidiu ir em busca do Pai, né? Nós temos que o Espírito Emmanuel, no livro Palavras da Vida Eterna, ele compara o filho mais velho a um censor, aquele que censura. Ele observa a alegria paternal, abraçando o irmão, que está recuperado. Entretanto, ele reprova e confronta o pai. Procede como quem lastima. Ele na realidade, ele lastimou por ter ficado junto com o pai e ter cumprido com todos os seus deveres. Ele age à feição de um homem que se desestima da própria natureza, de ser bom. Ele lamenta o ser bom, ou ter feito a coisa correta. E não percebe que a festa em nada vai diminuir o que ele já possui, o que é de direito para ele. E ainda, este filho mais velho deseja o pai somente para si. A fazenda, o direito, o equilíbrio, a tranquilidade, somente para si. Em cada parábola, em cada passagem, em cada texto de Jesus, nós temos que ter em mente o poder que elas têm de nos fazer despertar. Esse é o grande objetivo das parábolas de Jesus. E nesse caso, esse poder de despertamento está associado à compaixão do pai, que todo pai, na realidade, deve ter para com seus filhos, sejam eles bons ou não tão bons. Porque nós temos que nos lembrar que a paternidade é também uma missão. E uma grande missão que nós assumimos no mundo espiritual. Nós podemos dizer que os dois irmãos, esses dois irmãos da nossa parábola, representam a humanidade, ou seja, nos representam. Porque o pródigo é a imagem dos pecadores, cujas faltas a gente vê assim de primeira vista, de cara, a gente vê as faltas deles. Essas pessoas deixam-se arrastar ao sabor das coisas mundanas, da vida fácil, das ilusões. Assim ficam até que a dor, o sofrimento os desperte. E o filho mais velho da nossa história, que é chamado de o egoísta, o que significa o egoísta? Que ele tem amor próprio excessivo, que leva as pessoas a olhar unicamente para seus interesses em detrimento do alheio, dos interesses das outras pessoas, que se julga isento de culpa, ele se considera modelo de virtudes, eles são orgulhosos, são exclusivistas. Os egoístas não acreditam na reabilitação dos culpados. Ele não dá oportunidade. E o pródigo, na realidade, ao lado de todos os defeitos que ele tem qualidades. Ele tem qualidades. E o egoísta da nossa história, não. E o mal do egoísta é muito mais profundo, está muito mais enraizado do que a do pródigo. Tanto que nós temos uma pergunta no Livro dos Espíritos que nos diz, né, que o egoísmo, o orgulho e o egoísmo são os dois males mais enraizados no coração do ser humano. O egoísta, ele não esbanja os dons, ele os esconde, como o avarento esconde as moedas. Ele não mata, porém ele é incapaz de arriscar um fio de cabelo para salvar ou defender alguém. Ele não rouba, mas também nada dá. Quantos de nós que já conhecemos essa parábola, que já ouvimos essa parábola,
paramos para refletir sobre a figura do filho pródigo. O pródigo pecou, errou, sofreu, mas amou. A dor o despertou. A dor fez com que ele despertasse os seus sentimentos, iluminou-lhe a consciência. A dor o converteu. A humildade, que é essa virtude que o filho pródigo teve, levanta os decaídos como levantou ele. E engrandece os pequenos. Foi o que aconteceu com ele. Então, e nós já ouvimos várias vezes que uma virtude acaba destruindo o efeito de muitos vícios. Uma conquista dessa acaba cobrindo uma multidão de pecados. Na realidade, todos nós que aqui estamos, neste planeta de provas e expiações, todos nós ainda somos pecadores. Sinto muito em dizer isso para vocês, mas todos nós ainda somos pecadores. E nós vemos na vida do pródigo a nossa própria história. Porque o que nós queremos? Nós queremos também ser aceitos, nós também queremos ser abraçados, nós também queremos ser compreendidos quando cometemos equívocos, quando cometemos atos não muito corretos. Queremos, por Deus, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. Todos nós queremos. E nós temos o Leon Denis, no livro Depois da Morte, nos diz que o egoísmo é a persistência em nós do individualismo feroz que caracteriza o animal. É um vestígio, nos diz ele, um vestígio que ainda nós guardamos do estado de inferioridade pelo qual todos nós já passamos e nós não deveríamos mais ter. E diz mais, que o homem é um ser social, que ele está destinado a viver com os seus semelhantes. Nada pode fazer sem o concurso deles. Absolutamente nada. Nós todos somos dependentes uns dos outros. Para nós estarmos aqui na noite de hoje, de quantas pessoas nós dependemos? Quem fez as cadeiras, fez a nossa roupa, quem construiu esse prédio, quem fez a energia, quantas pessoas? Então não existe maneira de nós vivermos sozinhos. Nós dependemos um dos outros. Porque aqueles que sabem viver com os seus semelhantes, sentindo o que eles sentem, as suas dores, as suas alegrias, antes de qualquer coisa, antes de fazer qualquer coisa, antes de dizer qualquer coisa, ele vai se perguntar se aquilo que ele vai dizer ou vai fazer é proveitoso para alguém, ou vai prejudicar alguém, ou a sociedade, ou a natureza, enfim. Ele vai se perguntar, porque a consequência de um ato equivocado, ele reserva reencarnações dolorosas. Isso nós precisamos saber. É a lei da colheita, é a lei de causa e efeito. Não tem como não pagarmos uma dívida que nós contraímos. É muito importante lembrar que enquanto o egoísmo, essa praga, for o nosso amigo inseparável, o sofrimento, a dor também vai nos fazer companhia. Quando os homens, a humanidade, olharmos para o outro irmão caído, não com o objetivo de esmagá-lo, mas para levantá-lo, nós estamos iniciando o combate a esse vício, a essa praga que afasta os homens de Deus e os aproxima da dor. Quais são as reflexões que nós podemos fazer sobre a parábola do filho pródigo? A primeira reflexão é sobre o filho que abandonou a sua família, passando a viver para si.
O individualismo e o desejo de aproveitar e amar aquilo que ele não devia, a ilusão de que a parte da herança que ele recebeu iria lhe trazer felicidade, e mais, vivendo longe do pai, da sua casa, se divertindo, gastando todo o seu dinheiro com falsas amizades, mostrou nessa primeira reflexão que somente depois que o dinheiro acabou, que estava desamparado e cuidando de porcos, sem os falsos amigos que só estavam com ele enquanto ele possuía dinheiro, o que restou a ele? Graças a Deus que ele se arrependeu, que muitos não fazem isso, né? Muitas vezes se entregam às drogas, ao suicídio, ao desespero e não assumem essa responsabilidade do retorno, de voltar atrás e fazer o caminho de volta novamente. Mas ele se arrependeu. Ele se arrependeu de ter se afastado da casa do pai, que estava sempre à espera do seu retorno. Então, esta é a primeira reflexão. Então, a humildade dele em reconhecer o seu equívoco e voltar atrás. E qual é a segunda reflexão que nós podemos fazer? É sobre o filho que ficou indignado com o tratamento dado ao seu irmão pelo pai. Demonstrando dessa forma o egoísmo e a inveja pelo fato do pai ter perdoado e aceito o filho de volta novamente. Ao invés de se alegrar com a volta do irmão, este filho ainda indagou o pai por que se alegrava tanto de ver o filho retornando. Pois ele tinha abandonado a família, porque agora ele estava tão feliz que o filho estava voltando. E ele, que sempre estivera ao seu lado e o ajudara a manter o seu patrimônio, nunca tinha sido tratado dessa forma como ele foi tratado, como o filho pródigo foi tratado. Então, a atitude do filho que ficou demonstra também que, além do egoísmo, ele demonstra a falta de amor e união entre os irmãos. Nós todos, com certeza, já vimos, já ouvimos, ou talvez já estivemos envolvidos em situações dessa natureza, dentro dos nossos lares, dentro das nossas famílias ou com amigos. De filhos, irmãos que se degladeiam em posse, pelo poder, pelo ter, pela posse dos bens dos pais. E a terceira grande reflexão que nós devemos fazer é sobre o amor do pai que espera ansiosamente a volta do filho, demonstrando o seu amor quando se lançou aos seus braços e o vestiu, e o alimentou e o não o tratou como empregado. Qual é a lição dessa parábola, então, do filho pródigo? Muitas vezes, nós agimos como filho pródigo, nos afastando de Deus para vivermos as falsas ilusões que o mundo oferece. E que não são poucas, nós sabemos disso. Elas são mágicas e acabam nos envolvendo. E outras vezes, nós agimos como o filho que ficou, não entendendo e não perdoando alguém que errou e se arrependeu. E Deus está sempre pronto a perdoar e receber com festa aqueles que reconhecem e se arrependem dos seus equívocos. E nós queremos ser maior que Deus. Deus nos aceita de braços abertos. E nós, humanos, pais humanos, muitas vezes não aceitamos. Deus é amor e sua misericórdia é para sempre. Nós vamos ter tantas oportunidades, quantas forem necessárias, até aprendermos a amar. A partir do momento que nós aprendermos essa lição, nós não vamos mais precisar vir fazer parte de um planeta de provas e expiações. E nós temos, além da bondade de Deus,
além de todos os ensinos que Jesus nos deixou, o seu exemplo feito através de todas essas parábolas, e que hoje nós temos o Espiritismo que vem trazer de forma clara, lógica, as explicações de todas as passagens de Jesus, nós temos os benfeitores, nós temos os nossos anjos de guarda, que eles estão sempre à espera da nossa sintonia com eles, do nosso arrependimento. Nós temos a prece, que é esse canal que nos liga diretamente com a espiritualidade, com Deus, com Jesus. Sempre que necessitarmos, nós nem precisamos de intermediário. Então vamos aproveitar esse canal de ligação que nós temos, e quem sabe nós possamos diminuir as nossas angústias, as nossas dores, as nossas aflições. Que Jesus nos ampare e nos proteja. Tenham todos uma boa noite. Nosso agradecimento a Isolema pela mensagem com a qual ela acaba de nos brindar.